Queridos pais do Senhor Jesus, abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Leiamos a partir do versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Versículo 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Assentai-vos, por favor. Meu Deus, como os homens são maus. E a malignidade humana se multiplica. Conforme Jesus ensinou em Mateus 24, que o amor de muitos nos últimos dias se esfriaria, Paulo confirmou a Timóteo que nos últimos dias os homens teriam amor, mas por si mesmos e não pelo próximo. Na nossa humanidade, algumas pessoas acham comum, legal, bonito zombar, escarnecer. Um pai pega uma criança de 4 anos e lança do quarto andar. Uma mãe sai de casa para a boate e deixa seus 2 filhos trancados, acorrentados, corrente na porta, para que eles não saiam, pensando ela que a segurança deles é aquela corrente e não a presença deles, e não a presença dela. E ela vai para a noitada, deixa as 2 crianças em casa, e quando chega o amanhecer, as crianças estão mortas, o bujão explode e a casa pegou fogo. Alguns jovens acham normal espancar animais até a morte. No interior de Goiás, bandidos entram na casa de um casal de idosos para roubá-los, abusa deles sexualmente e os mata. Mas existe um lampejo de misericórdia. Esses reflexos de misericórdia, onde se há demonstração de amor, está na igreja e na graça comum de Deus. Qualquer ato de bondade humana de uma pessoa para outra, vocês vão entender a partir dessa história que é algo vindo de Deus. Mas a minha pergunta é, apesar da proporção, sem querer comparar as malignidades entre os homens, você fez o bem a quem hoje? Que tipo de bem, que tipo de bondade você transmitiu a alguém hoje? Eu quero falar sobre a bondade de Davi para com Mefibosete. Antigamente, quando um novo rei assumia o reinado, toda a família do rei anterior morria. A família do rei anterior é a família de Saul. Logo, o rei anterior é Saul. E o filho de Saul é Jonatas, que era amigo de Davi. E antes que morresse numa guerra com seu pai, Jonatas e Saul, antes que Jonatas morresse numa guerra com seu pai Saul, sabendo ele que Davi seria o próximo rei de Israel, ele fez uma aliança com Davi e disse: se eu morrer, cuida dos meus, não deixa apagar a minha linhagem, não nos destrua. E Davi disse: eu prometo, se eu morrer você protege minha casa, mas se você morrer eu protejo a sua. E firmaram uma aliança. Só que Davi assume o reinado no capítulo 5. E no capítulo 9 ele lembra dessa aliança de bondade. Só que a pergunta que por 2 vezes ele faz me assusta.
1 Crônicas 8:33 diz que a família de Saul era numerosa. Aquela família que outrora era numerosa, versículo 1, Davi tem que perguntar: há alguém que ficou? Como assim, Davi? A família do cara é numerosa. Versículo 3, com poucas diferenças, a pergunta é repetida por esse mesmo prisma: tem alguém da casa de Saul? Como assim tem alguém, se a família era numerosa? É que Saul viveu tanto, mas tanto na prática do pecado, que sua casa foi esvaziada, ao ponto de chegarmos no capítulo 9, Davi perguntar: tem alguém? Uma casa tão numerosa que poderia repovoar um país ao estilo antigo, agora tem que caçar alguém, por causa da pecaminosidade do líder da casa. Quantas mesas esvaziadas pelo adultério de um pai, quantas mesas esvaziadas pela ignorância, brutalidade de um avô, pela rebeldia de um filho, que teve que colocar o pai e a mãe em maus lençóis para fazer uma escolha, e assim gerando divisão na família, quando antes a mesa estava ocupada. Filhos, esposa e o marido, como a Bíblia projeta. Mas a pecaminosidade, a teimosia, a prática do pecado esvazia famílias. E se a igreja é família de Deus, quantas igrejas esvaziadas por causa dos pecados de seus líderes? Se pecados esvaziam casas, não esvaziaria o pecado as igrejas? Não estou aqui lutando contra igrejas que estão iniciando, igrejas em pontos missionários, igrejas que não estão em pontos estratégicos para que as pessoas tenham acesso ali, mas é sabido de todos: pecado esvazia a casa de Deus. O Senhor sempre disse isso a Israel: eu espalharei vocês nas nações, se vocês pecarem contra mim. A casa de Saul se esvaziou depois de seu pecado. Eu vi isso acontecer na minha casa, antes do meu casamento. Uma casa outrora cheia, feliz, barulhenta, mas pelos pecados de meus pais, a casa foi esvaziada. O tanto que minha esposa chorou de saudade, o tanto que eu chorei, clamando a Jesus que fizesse de novo. E cada vez que nossa família novamente se reúne, a gente se alegra e diz: Deus está fazendo de novo. Você que é pai, que está me escutando aqui, você que é pastor, está me escutando aqui ou assistindo pelo YouTube, o pecado não compensa. Vai destruir sua casa. E você será responsável por esvaziar a casa de Deus. A casa de Saul, outrora tão volumosa, agora tem que se perguntar: escapou alguém? A segunda lição é que Davi esqueceu tempo demais de cumprir sua obrigação. Eu disse e repito, ele assumiu o reinado no capítulo 5. Então nós temos o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 para ele cumprir sua palavra. Ele disse a Saul: quando eu virar rei, ele disse a Jonatas: quando eu virar rei, eu cuido de sua casa. Agora tem um menino morando em Lodebar, terra de esquecimento, isolado de tudo e todos, que as suas pernas foram quebradas. Por quê? Porque quando Saul e Jonatas morreram, a empregada ouviu dizer: Saul e Jonatas morreram, as colunas da casa caíram. Ela pegou o bebê e disse: eu preciso proteger o menino, 5 anos de idade. E ela vai correndo, tentando proteger o menino, e tropeça e deixa o menino cair, e ele quebra ambas as pernas, enquanto alguém tentava protegê-lo.
Eu já vi alguém criticar essa mulher. Quebraram as pernas do menino, gente irresponsável. Não, ela estava cuidando do menino. Ela também tropeçou. Às vezes a gente tropeça, erra, tentando acertar. Ela só queria protegê-lo, porque se um rei morria, outro rei assumiria o seu lugar e mataria todos da casa. Então ela se antecipa e diz: eu vou proteger o menino que eu cuido. Não foi culpa dela, mas também não foi culpa dele. Agora ele já está adulto, já tem um filho. Em Lodebar ele é filho de Jonatas, ele é filho de príncipe, ele é neto de rei. Não foi Davi que destruiu a família de Saul. A família de Saul imitava os pecados do pai. E iam guerreando entre si, sedentos por sangue, com ódio de Davi. Quantas crianças marcadas pelas pernas quebradas? Quantos adolescentes marcados pelas pernas quebradas ainda na infância? Quantos jovens lembrando ainda de suas pernas quebradas ainda na infância? Perderam tanta coisa, seus pais tiraram deles, ou amigos de seus pais, com brincadeiras malignas, com toques excessivos, com abusadores, com pastores. Quantas vezes eu querendo uma oportunidade para cantar um hino e eu era ignorado? Quantas vezes eu cheguei na porta de uma igreja agendado para pregar com 12, 13 anos e do púlpito o pastor dizia: menino, não prega na minha igreja. Meu filho já foi expulso de um púlpito no interior de Goiás porque o pastor disse: criança não sobe no altar. A netinha dele queria subir do púlpito, meu Deus do céu. Minha neta não sobe no altar, que é santo. Mas a sua neta é mais santa que tu, miserável. T.D. Jakes disse que criança é uma página em branco que você escreve, fica para sempre. O que você faz de ruim com uma criança não é escrever de lápis, é de caneta. Precisamos entender que há muitas crianças tendo suas pernas quebradas, principalmente na nossa geração. E eu disse semana passada sobre algumas mães que se incomodam enquanto estão com seus filhos na igreja. E às vezes elas saem tristes, reclamando, como eu já vi minha esposa sair triste, e algumas mães falando: não peguei nada do culto, quase não entendi a mensagem, só me preocupando com esse menino, trazendo esse menino, chamando essa menina. E eu disse, eu repito, não se preocupe, o seu Deus está vendo que você está formando um adorador, e formar um adorador não é fácil, é a sua guerra. E Jesus sabe a intenção do seu coração, pelo menos aqui você está. Que nós fortaleçamos as pernas das nossas crianças, ensinando-as a caminhar nos caminhos de Deus. E não quebremos suas pernas. Porque essas marcas serão mais difíceis de serem removidas quando são feitas ainda na infância. E se tem alguém aqui cujas pernas foram quebradas na infância, tiraram de você a possibilidade de caminhar mais, de chegar mais longe, de ser mais livre psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, falando, fique em paz. Davi passou, mas o Deus de Davi é o mesmo e Ele vai te encontrar. Ele vai sarar a sua alma, Ele vai cumprir as promessas e Ele não te deixará esquecer. Você ainda é príncipe. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Voltando para Davi, bora bater em Davi. Se Davi fez a promessa, por que ele demorou tanto para cumpri-la? É porque Davi é igual a gente. Davi demorou para fazer o bem. Se você ler a partir do capítulo 5 ao 9, Davi está só metendo espada, guerreando, expandindo o seu reino, destruindo exércitos, completando o que poderia já ter sido concluído no livro dos Juízes.
Mas como Josué e os outros libertadores não destruíram os inimigos da terra prometida, Davi está concluindo. E o negócio dele é matar, 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 destruir, derrubar, matar. E está crescendo o reino, mas quando acabam as guerras, a gente chega no capítulo 9 e no versículo 1 é ele falando consigo mesmo. Ele é poeta, ele é um guerreiro poeta, ele é um rei reflexivo. Então ele diz consigo mesmo: há ainda alguém, disse Davi. Me ajude, diga, disse Davi. Olha a diferença do versículo 3, disse o rei, diga o rei. Por que no versículo 1 não tem um título, mas no versículo 3 tem? É porque no 1 é o simples Davi, não é o rei, não é o líder, não é o pastor, não se evoca o título, pois ele não fala como alguém que lidera, ele fala como alguém que é. Não é o Davi da espada, não é o Davi guerreiro, não é o Davi da coroa, é o Davi mesmo. Então ele mesmo fala consigo mesmo: será que tem alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Versículo 1, eu quero ler o 1, coloca o 1, por favor. E disse Davi, aqui ó, sem título, sem pompa: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Por amor de Jonatas. Por que Jonatas? Porque ele está lembrando da aliança que ele fez com Jonatas. Mas pelo menos lembrou, antes tarde do que nunca. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Tudo. Talvez você tenha se esquecido de ter feito o bem a alguém ontem, hoje, e você está aqui no culto. Mas você pode se lembrar agora que você deveria ter feito o bem a alguém. Você pode, depois do culto, mandar uma mensagem no WhatsApp. Você pode mandar um áudio. Você pode gerar lembranças e boas. Você pode compartilhar a live antes tarde do que nunca. Então é bom de tempo em tempo refletirmos se há alguma promessa que beneficia alguém, ou alguma obrigação, ou alguma atitude que já deveríamos ter feito e ainda não fizemos. Eu já contei isso, mas não aqui. Eu e minha esposa conhecemos o projeto da missionária Kellen Gaspar. E a gente prometeu que daria uma oferta mensalmente. Campos Brancos é o nome do projeto. E eu disse a ela: devido à minha correria, que eu viajo muito, sou co-pastor no Campo Central em Goiânia, e eu tenho que estudar, eu tenho que escrever, e tenho 20 mil alunos online, eu preciso dar aula para eles, e eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, e meus outros compromissos, então eu preciso que a irmã me lembre todo dia 5, para que eu envie a oferta missionária. Ela disse: tá bom, e já mudou de assunto, eu até achei ela ignorante. Falei: meu Deus, eu falei com tanta pompa que eu quero ajudar, e ela: tá bom, e já mudou de assunto. Passaram-se 30 dias, 60 dias, 90 dias, e eu estava orando. E enquanto eu estava orando por missões, orando pelos missionários, me veio à mente o projeto da Kellen Gaspar, e eu comecei a orar pelo projeto da Kellen Gaspar, e enquanto eu orava pelo projeto da Kellen Gaspar, o Espírito Santo me fez viajar. Eu e Luana pegamos o voo, descemos em Belém e viajamos umas 3 horas até um local que tinha um barco, e pegamos um barco e depois pegamos uma lancha, e o negócio subia e descia, papu, e a Luana: Jesus, meu Deus do céu! E eu dizia: em tuas mãos entrego o meu espírito, se for agora eu não sei nadar. E a gente naquela luta, e chegamos. E eu pensando, refletindo, o Espírito me colocou ali na mesa onde Luana, a Kellen, nós conversávamos, e eu dizendo: me lembra, e ela não me lembrou. Eu peguei o WhatsApp, coisa que eu critico. Quando você for orar, você desliga tudo. E naquele dia, eu fui hipócrita. Eu peguei meu WhatsApp e disse: vou fazer o que eu critico nos crentes, mas se eu não fizer agora eu posso esquecer. E mandei mensagem para Kellen: Kellen, me perdoa, pelo amor de Deus, já tem 3 meses que eu não mando a oferta, mas eu também te falei para você me lembrar. Ela ouviu o áudio e não respondeu.
Quando fui me perguntar e perguntar a ela mesma, por que a irmã não responde? O Espírito de Deus me deu a resposta. E Ele falou em meu coração, me corrigindo. Quem precisa te lembrar do dia do seu cartão de crédito? Quem tem que te lembrar do dia do pagamento da sua internet? Quem precisa te lembrar de suas contas mensais? Por que das suas coisas naturais e terrenais você mesmo lembra? Pois são prioridades: energia, água, escola dos seus filhos. E para missões, a missionária tem que se rebaixar e te pedir dinheiro. Eu queria me eximir da responsabilidade. Agora me imagino no tribunal de Cristo: Eliseu, quantos missionários você sustentou? Aí eu vou dizer: ah, Senhor, mas ninguém me procurou, ninguém mandou e-mail, ninguém mandou WhatsApp, ninguém falou com eu. Olhe para Davi. Davi está perguntando: tem alguém? Aí no versículo 2, chamaram um servo chamado Ziba, e ele disse: tem alguém? Davi está indo atrás. Davi poderia se eximir: eu não fiz o bem, eu não cumpri minha promessa com Jonathan. Por quê? Porque ninguém me procurou. Quem quer fazer o bem não precisa ser procurado. Vai atrás. Você não caça problema? Quanto custa você também caçar, abençoar a vida de alguém? Dá um jeito. Você não é tão maligno. Você não é tão má. A graça de Deus ainda está sobre a sua vida. Davi está dando um jeito de fazer o bem. Ele procurou a oportunidade. Em vez de dizer, chegar no céu eu falo para Jonathan: ó, Jonathanzinho, ninguém procurou eu. Não, ele foi atrás. Dá um Google e conheça os projetos missionários. Agora, ele pergunta para si e ele investiga com outra pessoa sobre fazer o bem. A quem? Por quê? O documento mais antigo da igreja primitiva é chamado Didaquê. E uma das verdades contidas nesse documento é a seguinte: guarde sua esmola na mão até encontrar a pessoa certa para doar. Por que a pessoa certa? Compaixão, se colocar no lugar do outro. Tem alguém que de verdade precisa, e tem alguém que usa máscaras para sugar de você. E a gente tem que ajudar de fato necessitados, não hipócritas ou preguiçosos. Davi está investigando, porque ele sabe que o que ele conquistou não é de um dia para o outro, não veio de qualquer jeito. Então, quem vou ajudar? Eu quero fazer o bem, mas a quem? É igual esse tipo de gente que toda live que a gente faz, até vocês já podem saber do que eu estou falando. Toda live que você faz: atenção, eu estou doente, eu estou com câncer, eu estou com AIDS, eu estou com fome, eu estou morrendo, eu já estou me sentindo no inferno, alguém pode mandar um pix para mim? Aí eu pergunto: você está usando o Wi-Fi de quem? E está digitando de qual celular? Nunca me responde. Porque aí eu diria: paga uma internet mais barata, vende seu celular e paga a sua dívida. Porque é a mensagem copiada em todos os Instagrams relevantes. Consegue me entender, gente? Tem gente que está acostumada com sua miserabilidade e quer que a gente fique sentindo pena, pena, pena. Não! Você precisa de um despertamento. Não tem como você continuar vivendo de um modo que as pessoas fiquem com dó de você. Você tem que viver de tal modo que as pessoas te deem oportunidade, credibilidade e não pena. Porque tem gente viciada em compaixão alheia e não toma uma atitude na vida para mudar, crescer e se desenvolver. Então, às vezes, o não de Deus é para você pelo menos se arrastar.
Ai, é que toda vez, Senhor, João capítulo 5, eu estou contando aqui. Toda vez que eu vou me jogar na água, alguém passa na minha frente, alguém chega primeiro. Ah, então se alguém não chegasse primeiro, seria você que chegaria primeiro. Óbvio, mas aí sempre alguém vai na minha frente. Ninguém me leva. Rapaz, se eu estou 38 anos paralítico do lado de um tanque que cura, se ninguém me leva, eu vou rolando. Mas eu me jogo lá dentro. Então tem gente que reclama de tudo e todos. Ninguém me ajuda, ninguém olha para eu, ninguém manda nada para eu. Enquanto você está vivo, se arrasta. Mas pelo amor de Deus, dá um jeito. Não fique refém de atenções alheias. Ele procura a oportunidade de fazer o bem. Isaías 32:8, o nobre projeta coisas nobres. Então, em primeiro lugar, o pecado esvaziou a família de Saul. Em segundo lugar, Davi esqueceu demais, mas pelo menos lembrou. Terceiro, ele procurou, investigou a oportunidade de fazer o bem e não se eximiu sob a desculpa, ninguém me procurou. Ele investigou antes de fazer o bem, é a quarta lição. E a quinta é que Davi era inimigo jurado daquela casa, da casa de Saul. Eles odiavam Davi, e Davi diz, cadê meu texto? E Davi diz, tem alguém aí para eu me vingar? Tem alguém aí para eu provar que eu sou rei? Não, tem alguém aí para eu demonstrar amor? Porque ainda que façam o mal a você, é você que escolhe se quem te fez o mal te tornou tão mal quanto ele. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso o que, Pedro? Para sofrer injúria pelo nome de Cristo, sabendo que para isso fostes chamados. Sofrer pela causa de Cristo e não devolver na mesma moeda. Não é fácil não, irmão. É um desafio. Por quê? Porque é Cristo indo contrário à nossa natureza. Se você lê a Bíblia e não a vê como espada que te confronta e te humilha, você ainda não entendeu a palavra de Deus, você ainda não entendeu que a palavra é espada que machuca. Quem pode levantar a mão, diga: Deus, tem misericórdia de mim. Porque se depender da gente, bateu, levou. E Davi, na antiga aliança, está demonstrando bondade, que para nós é mais fácil. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós com plenitude. Davi tinha Pentateuco, alguns salmos. Nós temos a Bíblia completa. A quem mais é dado, fala, mais será cobrado. Quinto lugar, Davi está se preocupando, está atento a uma antiga amizade. Quem te ajudou lá atrás? Jonatas. Quem tirou as armas e te ajudou nas batalhas? Jonatas. Quem guerreou com você ou te deu estratégias? Jonatas. Hoje você é rei, hoje você está no trono. Você se lembra das antigas amizades? Esse mundo de Instagram, Facebook, TikTok está sempre nos incentivando. Busque novos amigos, engaje na internet para conhecer novas pessoas. Fora os aplicativos de piriguetice e prostituição, estão sempre mostrando novas e mais pessoas da porta larga para fazer parte da vida pecaminosa do homem. Mas quem chorou com você lá atrás? Quem iniciou com você lá atrás? Quem serviu ceia para seus pais? Quem fez o seu casamento? Quem te aconselhou lá atrás quando você queria fazer o mal? Uma lembrança, uma mensagem, uma música, um presente, um pix. É um ato de bondade. Uma amizade antiga.
E Davi diz: eu preciso demonstrar no presente a minha gratidão com a amizade antiga. Deus sempre tem amigos novos para nós, mas você sabe que existem pessoas que lá atrás cooperaram de alguma forma para você ser quem é. Todo ingrato tem memória curta. Sexto lugar, projeta o versículo 3, por favor. Quem está entendendo a palavra? Meu Deus do céu, até pregando sobre bondade, eu estou com cara de estressado, mas não estou não. Olha lá, versículo 3. E disse o rei: não há ainda alguém. Agora é o rei. Por que disse o rei? Porque tem alguém diante dele. Então ele já precisa demonstrar autoridade. Já é um outro modo de falar. Disse o rei: ainda há alguém da casa de Saul, para que eu use com ele. Eu vou parar e tu continua, não me estressa não. Para que eu use com ele Não tem vírgula aqui não, meu Deus do céu. Vamos lá. Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele Então eu vou perguntar para quem está comigo aqui: benevolência de quem? Não é de Davi, porque ele é mau. É benevolência de Deus. Porque se não fosse Deus, ele não se lembraria. Se não fosse Deus, ele seria ingrato. Assim é com você. Ou tu é o homem melhor do que o homem segundo o coração de Deus? Ou tu é melhor que o homem segundo o coração de Deus? Pode ser. Estamos debaixo da graça. Chegar no tribunal de Cristo a gente vai saber. Mas é beneficência de Deus. Qualquer bondade feita de tu para mim, de eu para tu, ou de tu para alguém e de mim para alguém. Então é a graça de Deus que nos capacita a qualquer ato de bondade. Ninguém aqui é naturalmente bom. Todo homem é mau. Gênesis 8, 21. O próprio Deus que é amor disse: o homem é mau desde a sua meninice. Salmo 51, Davi disse: em pecado fui formado, em pecado eu fui gerado. O nome disso é depravação total. Alcançou a humanidade inteira e contaminou o homem de dentro para fora. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um que faça o bem, permanentemente falando, sozinho, pela sua própria natureza. Davi é sincero e diz: tem alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Porque se não é Deus tocando Davi, se não é Deus usando Davi, se não é Deus abençoando Davi, ele não faria o bem a ninguém. Se humilhe em oração e busque graça a Deus. E se Deus me deu essa palavra, é porque Ele quer falar com você. Ele vai te dar graça para perdoar. Ele vai te dar graça para ajudar alguém. Ele vai te prosperar para você exercer o ministério da misericórdia. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Beneficência de Deus. É Deus trabalhando em você, apesar de quem é você e através de você. Por que é de Deus? Porque Ele está cumprindo a palavra dEle. Toda a verdade é a verdade de Deus. Deus sempre estará com você na prática da justiça. E os injustos terão Deus como vingador. Beneficência de Deus, porque Davi está imitando Deus. Ele vai ajudar uma casa que não merece. Da mesma forma, Deus ajudando a gente sem nós merecermos. É tudo graça. Tiago 1,17, uma versão mais atualizada. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes. Ele não muda, nem varia de posição. Eu encerro, eu preciso de sua atenção agora, dobrada. 2 Samuel capítulo 5. E partiu o rei, isso aqui é Davi, com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus, habitantes de Jerusalém, que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo, isso aqui é os jebuseus falando para Davi, capta isso, por favor, é sério, olha como é que Jesus trabalha com a gente, ó. E os jebuseus falaram a Davi, dizendo,
ele não entra aqui. Você é tão fraco, Davi. Olha para quem os caras estão falando. Você é tão fraco, Davi, que os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, Davi não entra aqui. Isso aqui é a pressão psicológica da guerra. Davi, tu é tão fraco, tu é um guerreiro tão ruim, que a gente nem vai colocar o exército para lutar contra tu. Vamos colocar cegos e coxos, aleijados, para lutar contra você. Tu é tão fraquinho que cegos e aleijados vão impedir a sua entrada em Jerusalém. Os caras tirando onda com Davi. Olhe como é Deus. O que tem Deus aí, pastor? Vai, continua o texto. Ó. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Glória a Deus, aleluia. Está dizendo assim, ó, os caras tiraram onda, os caras humilharam, mas Davi venceu, como sempre. Só que poderia ter terminado aqui, meu Deus do céu. Tá bom demais, mas não. Davi é mau. Davi é ser humano. Davi é caído. Davi é dependente da graça. Tudo que Davi conseguiu foi pela fé. E quando deixou de crer, você sabe o que aconteceu. Dependendo de Deus, derruba Golias. Sem depender de Deus, cai no adultério com Batseba. Próximo versículo. Porque Davi disse naquele dia, como que ele conquistou? Qual foi a estratégia? Já assistiu o filme de guerra, o general falando com o exército. Olha o que ele falou com o exército. Qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa, nem cego nem aleijado entrará em Jerusalém. Pode falar isso? Vamos atualizar a linguagem, diga nem cego. Fala, gente, nem cego, nem aleijado. Vira Davi, bate no peito. Entra na minha cidade. E por que, Davi? Eu odeio. Esses caras mexeram com minha cabeça. Agora você imagina um monte de cego e aleijado. Vem, cai dentro, seu fracote. Usados para pressionar Davi. Era estratégia de guerra, gente. Não perca sua atenção agora. Então Davi disse, minha alma aborrece. O quê? Cego e aleijado. O que você odeia, Davi? Cego e aleijado. Aí quando você passa o 5, o 6, o 7, o 8 e 9, do nada, Deus faz assim, ó. Eu preciso fazer o bem. Vou caçar alguém para fazer o bem. Vai, caça. Tem alguém da casa de Saul para fazer o bem? Hoje eu acordei bom. Ontem eu era o Satanás, hoje eu estou de boa. Tem alguém da casa de Saul, pode ser quem for, manda trazer que eu vou fazer o bem. Olha isso, capítulo 9, versículo 4. Versículo 4. Não vale ler na Bíblia, Tiago, para de agonia. E tu também, Warley. Capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe o rei, onde está? Disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Agora imagine Davi. Tá bom, chama a carruagem para buscar Mefibosete. Então mandou o rei e tomou da casa de Davi, de Maqui, o cara lá que era filho de Amiel, para vir para sua casa. Versículo 3, é o 3, eu pulei. Ainda bem que eu falei o errado e quem leu não pegou. Versículo 3, 5 menos 2, é só voltar. O 3, versículo 3. E disse o rei, não é, errei de novo, meu Deus do céu, é o 3. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba, vem comigo, então disse Ziba ao rei, vai. Por que não falou o nome do menino? Ziba era servo de Saul. Ele conhecia a casa, ele sabia onde estava, ele falou o nome de quem está cuidando de Mefibosete. Ele não fala o nome, só que ele diz assim, tem um filho de Jonatas,
só que é aleijado. Dos 2 pés. O senhor tem certeza? Não sei se tu vai dar glória, mas aqui a gente é pentecostal. Então eu vou dizer, olhe como Deus trabalha para que façamos bondade. Lá no capítulo 5, o rei disse: na minha cidade não entra aleijado. Aí no capítulo 9 Deus diz: tu vai pegar o aleijado e colocar na tua mesa. Cuidado com seus ódios. Cuidado com seus menosprezos. Meu Deus, eu não suporto. Agora vou bater no Arley. Meu Deus, eu não suporto petista. E multiplica os petistas na vida do Arley. Tem que chamar eles para a mesa do evangelho. Aí eles vão te odiar ainda mais. Mas prega o evangelho. Filipe Melanchthon disse a Lutero: pregue o evangelho de tal forma que, se os homens não odiarem sua mensagem, odiarão você. Qual foi o macho de verdade que já não disse: rapaz, que agonia ficar perto de gay? Oh, meu Deus do céu, aqueles caras falando fino perto de mim, falando igual mulher. Rapaz, mas eu fico todo desconcertado. Oh, agonia que dá. Quanto mais a gente falou isso, não é que esse negócio está se multiplicando, meu Deus, para onde tu olha? Os caras estão desmunhecando. E aí, irmão, o que é que tem que fazer? Pregar. Evangelizar. Porque quanto mais você diz, odeio, Deus coloca o aleijado. Deus trabalha na contramão da nossa natureza. E o aleijado, a carruagem foi buscá-lo. Ele foi trazido. Olha o que Davi diz para ele. E eu encerro agora com a manifestação da graça de Deus em nós. Versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra. Quando você receber bondade de alguém, eu comentei isso ontem à noite com a Luana. Como que tem gente que recebe bondade da gente e fica soberba, como se você fosse obrigado a fazer o bem para aquela pessoa. Na verdade a gente é, mas a gente não gosta de demonstrar. Por quê? Porque a gente é crente. Ontem eu e meu cunhado conversando sobre um assunto. Aí ele, oxe, mas rapaz, se fosse comigo, já estava na cadeia a pessoa. Eu falei, eu não posso. Por quê? Porque ele já me pediu perdão. E à luz da Bíblia, se a pessoa pede perdão e está tentando consertar, eu não posso meter na justiça. Ele, como é que é? Eu falei, eu sou crente. Ele, não dá para mim, não entra, você é doido. Eu falei, ser crente é ser doido mesmo. Isso é evangelho, irmão. Eu estou na graça, a graça é melhor que a lei. Vem para a graça. É a graça que eu tô. Porque na lei era olho por olho, dente por dente. Aí na graça Jesus disse, se tu tiver cego, não fura os olhos do outro não, senão vai ficar 2 cegos. Ele se inclinou com humildade, com o rosto em terra, e disse, Davi, Mefibosete, ou seja, é o cara mesmo que Ziba falou? Eu não vou fazer essa bondade aqui para qualquer tipo de gente. Não vou colocar na minha casa, na minha mesa, qualquer tipo de gente. É tu mesmo, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. Ninguém é obrigado a manter-se fazendo bem, ministrando graça para gente ingrata. Cuidado. A vingança de Deus uma hora te alcança. Quando ele se inclina, Davi diz, não temas,
porque eu vou usar contigo de beneficência por amor do seu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Agora imagine Absalão chegando com aqueles cabelões, igual da Luana. Absalão chegando com cabelão bonitão. As filhas de Davi chegando, as meninas bonitona. Todo mundo, filho de rei, com perfumes. E todo mundo chegando e se assentando à mesa. E de repente, tu olha para o chão. Quem é esse pai? Mefibosete. Filho de quem? Filho de Jonatas. Filho de príncipe. Neto de rei. Fora da mesa, se arrastando. Mas quando chega na mesa, é tudo príncipe. Porque quando estão todos assentados diante de uma mesa, os pés não se mostram. A mesa da graça cobre as nossas pernas tortas e quebradas. A mesa da graça, aleluia, lança para longe os nossos pecados. Assim como o Oriente está longe do Ocidente pela misericórdia dele, ele lança para longe de nós as nossas fraquezas e pecaminosidades. Assim é o Evangelho. O sangue de Jesus é a mesa que cobre os nossos pecados. Eu vou mais fundo para você dar uma glória maior. O sangue de Jesus arranca nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as nossas deficiências hoje são cobertas, e na vinda do nosso rei, que é mais amor, que ama mais do que Davi. Davi era caído, miserável, pobre, cego e nu, mas o nosso rei que nos chama para o banquete, para a sua mesa, é santo, santo, santo. E Isaías diz que na vinda gloriosa dele, quando ele estabelecer novo céu e nova terra, não haverá mais coxo. Os coxos saltarão, os aleijados pularão de alegria, e todas as nossas deficiências espirituais serão sanadas, destruídas, acabadas no novo céu e nova terra. Não há mais dor, não há mais pranto, não há mais choro, não há mais maldição, porque não haverá mais pecado. E como não haverá mais pecado, todas as suas deficiências espirituais, todos os nossos tropeços terão sido anulados, e viveremos para sempre na mesa dos príncipes. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Pedro, Tiago, João, Paulo, o mais importante, o príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Pode aplaudir a Jesus e glorificar o nome dele.